Em tempos de pandemia, de crise econômica, todas as empresas acabaram sendo impactadas em gestão de pessoas, seja ali readequando o seu quadro de colaboradores, buscando alternativas de economia, redução de custos, todo mundo sofreu nesse momento. Então eu resolvi fazer um vídeo especial para você hoje. Eu trouxe aqui 2 profissionais da área de RH que vão apresentar soluções alternativas que o próprio mercado está se desenvolvendo, amadurecendo, para dar apoio às empresas. Eu vou conversar com a Teína Prado, fundadora da Reaction, e com o Guto Bicalho, o diretor executivo da BWG. Você vai ver que eles vão mostrar soluções e alternativas que dão apoio tanto às empresas, em termos legais, em termos de custos, como também para os colaboradores. Você vai perceber que a empresa pode economizar custos com o pessoal e ainda assim o colaborador receber mais. Olha só que interessante. Acompanhe aí a nossa conversa que eu tenho certeza que você vai gostar. Teína, diga para nós aí o que você tem visto no mercado sobre recrutamento e seleção, quais são essas novas iniciativas que nós temos por aí. Legal, Harry, obrigada. Quero agradecer pelo convite, né? Primeiro, eu acho que é uma oportunidade muito legal para tratar, considerando o contexto que a gente está, né, de pandemia, a quantidade de profissionais que foram demitidos, a necessidade das empresas de reduzirem custos, né? Então, eu quis trazer, inclusive, esses temas, né, estratégicos, como ter um olhar estratégico do RH para ajudar a sua empresa nesse momento de crise, né? Bom, então a Reaction é uma startup de RH, tá? A gente é um hub de soluções para recursos humanos e gestão de pessoas. Então, como que surgiu essa história, como que surgiu essa ideia, né? Vou contar um pouquinho da minha história, da minha experiência profissional, que explica um pouquinho de onde surgiu tudo isso. Bom, eu tenho por volta de 18 anos aí de experiência no mercado, passei por empresas como Danvigor, Mercedes-Benz, March, e nos últimos 7 anos eu atuei em diferentes áreas de RH dentro da Bayer, né? Então, comecei liderando um programa de relacionamento com universidades, depois trabalhei com change management, algumas iniciativas de inovação, e depois passei para a área de treinamento e desenvolvimento, trabalhando especificamente com equipes de marketing e vendas dentro da unidade de agronegócio, tá? E foi lá que eu comecei, assim, nesse tempo todo, né, eu comecei a perceber alguns pontos, algumas oportunidades de desenvolvimento dentro da área de RH, né, muito ligados, assim, à necessidade de ser mais estratégica, de ter mais agilidade no dia a dia, né, então, assim, muito tempo é perdido com processos operacionais, né, e ainda não vendo a área acompanhando muito a transformação digital que acontecia já, né, já acontecendo aí no mundo. E aí, dentro disso, assim, os principais problemas, né, que eu via, assim, dentro de treinamento e desenvolvimento, uma das coisas que eu ficava responsável é ir atrás de fornecedores, buscar soluções mais inovadoras dentro da área. E eu, por incrível que pareça, assim, eu passava bastante tempo nessa busca, eu via que muito tempo era desperdiçado nisso, porque não é, por mais que você pense, né, alguém que nem é da área vai falar, não, joga no Google e pronto, né, não é tão simples assim, não é tão simples assim, né, porque, na verdade, assim, primeiro que não é tão fácil achar, e segundo, que quem é da área também vai saber que a gente preza muito pela ter uma certa garantia, né, uma mínima garantia ali da entrega, né, da qualidade dessa entrega. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente vai muito atrás de indicação, né, de recomendação de colegas, né, joga lá no grupo do WhatsApp do RH, fóruns de RH, Bench, esse tipo de coisa. Então, o pessoal do negócio, da área de RH sabe, as consultorias, enfim, os fornecedores sabem que é tudo, o crescimento do negócio é a partir das indicações, né? E aí o outro ponto ligado muito a essa questão da transformação digital, né? Então a dificuldade de se manter atualizado, né, com tanto de soluções novas, a tecnologia surgindo. Então às vezes você tem uma necessidade, você tem um problema dentro do seu negócio que você nem sabe que pode existir uma solução ali à disposição, mas você não tem visibilidade daquilo, né, daquela solução.
E cada vez mais tem muita coisa surgindo, né? Muitas startups surgindo por aí, enfim. O mundo está cada vez mais dinâmico, né? E a outra questão é assim, como otimizar esses custos, né? A gente muitas vezes com um budget reduzido, como você ter uma visibilidade melhor, né, de quais são esses custos dentro dessas oportunidades, dentro dessas soluções, o que seria a melhor escolha, como fazer essa comparação, como ter uma maior transparência com relação a isso também, né? E foi a partir disso que eu acabei tendo uma ideia, né, de criar aí uma plataforma. Inicialmente eu pensei no marketplace e aí pedi para sair. Eu já tinha o bichinho lá do empreendedorismo, já tinha me Legal. picado há muito tempo. E aí só surgiu meio que a oportunidade, um momento para isso acontecer. E então isso, saí da empresa e fui atrás de capacitação, enfim, mergulhei de cabeça aí no mundo do empreendedorismo, né? Então fiz alguns cursos, fiz uma imersão de RH lá no Vale do Silício, e quando eu voltei para o Brasil, eu já entrei numa aceleradora de startup, né? Então fiquei aí um tempo, assim, vendo cada detalhe, assim, foi incrível, imprescindível, assim, né? Que você cair nesse mundo cru é impossível, né? E eu não tinha essa ideia, não tinha essa noção. E aí, então, realmente estruturei um negócio, estruturei um modelo de negócio, me graduei. E aí, isso foi final do ano passado. No começo desse ano, a gente formalizando o negócio, já começamos a desenvolver a plataforma, e já estamos com ela pronta, praticamente pronta para lançar. Está fazendo os últimos ajustes só na parte do fornecedor. Então, a gente fez um modelo de negócio baseado em dois pilares, basicamente. Então, essa plataforma, né, que inicialmente ela seria um marketplace, depois a gente mudou a lógica do negócio, e também a parte de recrutamento e seleção, muito voltada para o... Depois eu vou entrar mais no detalhe, É tá? isso. Mas aí, falando da plataforma, então, inicialmente, é lógico que eu pensei na minha realidade, uma realidade ali de recursos humanos, né? Mas é uma plataforma que atende várias áreas, na verdade. Então, eu coloquei aqui algumas das categorias, né? Que a ideia é que tenha tudo que se relaciona a pessoas dentro de uma empresa, mas atende desde o pessoal de recursos humanos, também pessoal de compras, que vai atrás também, né, dentro desses fornecedores, e até mesmo os donos de negócio, né? Então você pensa aí, pequenas, médias empresas, né? Então muitas dessas menores não tem nenhuma área de RH, Isso. né? Então eu imagino a dificuldade realmente já vieram atrás de mim, até empresas médias, com essa dificuldade de, poxa, eu sinto que eu preciso fazer um team building com a minha equipe, não sei com quem falar, sabe? Totalmente perdido, realmente. Então, é um lugar, a ideia é que seja um lugar realmente que as pessoas possam encontrar esse tipo de solução para o seu negócio, tá? Então, essa aqui é a carinha da plataforma para se cadastrar, tá? Então, aqui, uma empresa ou a área de RH, compra, se cadastra. Aqui é para os fornecedores. Eu vou mostrar para vocês a visão de um cliente, né? Alguém que está buscando um serviço, tá? Então, ele entra. Então, como eu falei, né? Aqui ele já vai ter uma visão de todos os fornecedores que estão ali cadastrados. Então, aqui a gente tem a parte de busca. Você vai pensar aí na categoria que você está buscando, né? Então, vou colocar aqui recrutamento, por exemplo. Vai mostrar o que a gente tem aqui dentro. E aí, no caso de não achar, poxa, estou buscando alguma solução muito específica que eu não encontrei aqui, né? Você pode vir aqui, colocar o seu e-mail de contato, tipo de serviço que você está buscando, contar para a gente qual que é essa necessidade. Aí lembra que eu comentei, né, como que é a experiência analógica, né, que a gente precisa da indicação, a gente precisa que as pessoas contem, né, que realmente tragam essa recomendação do fornecedor. Aqui a ideia foi trazer para o digital essa experiência analógica, tá? Então você tem a possibilidade de vir aqui e avaliar o seu fornecedor, tá? Então
as estrelinhas, contar como foi a experiência. Eu usei para um treinamento na minha equipe em tal ano e foi assim e tal. A ideia é essa. E essa avaliação, ela fica visível para todas as pessoas que entram na página do fornecedor, tá? Então, aqui, quando você vai na página, tem uma descrição, os diferenciais, o público-alvo, produtos e serviços. Aqui a gente colocou por faixa de preço, tá? Então, quando eu falei da visibilidade de valores, como a gente está falando de soluções que são muito customizáveis e elas têm muitas variáveis também. Então, depende muito do tamanho da empresa, depende, né, de muitas coisas. Então, a ideia aqui é dar pelo menos uma ideia dessa faixa de preço, do que a gente está falando, a partir de quanto, né? Porque às vezes, assim, as empresas deixam de vender porque imaginam que é muito caro, e às vezes nem é, às vezes é acessível, né? E às vezes não, né? Então, pelo menos você tem uma noção, né, do que a gente está falando e também consegue comparar, né? Então, essa é a ideia. Aqui o fornecedor pode colocar links, vídeo, né, institucional de um produto específico. Você pode marcar como favorito para ser mais fácil para achar depois, ou entrar em contato direto por aqui, você manda um e-mail, ir para o site, ou ir direto, mandar mensagem pelo WhatsApp. Isso aqui já vai direto no WhatsApp web, tá? E legal que essa página acaba sendo a própria página de um prestador de serviço de RH que está querendo ter maior visibilidade. Talvez ele tenha até lá o site dele, mas muitas vezes o site dele está mal indexado ali no Google, né? Sim. Então fica bem legal, fica bem estruturado e todas as soluções a gente já pode colocar aí de cara, né? Exatamente. E tem todas, basicamente, as informações que precisam, né, para você meio que se decidir, né, se te interessa ou não, né, se vai entrar em contato ou não. Então, a gente fez nesse modelo bem simples, enxuto, realmente, para que seja uma coisa mais ágil, né? Só tem as informações que você precisa. Você vai ali, olha, busca, achou, procurou, enfim. Aqui você tem como colocar os seus favoritos, o perfil de cadastro, né? Para a empresa é muito simples, pouquíssimas informações. Aqui você pode falar com a gente também pelo WhatsApp. E é isso, tá? Da plataforma. Bom, e aí, falando do segundo pilar, né, que a gente pensou, foi da parte de recrutamento e seleção, né? Então, a gente vai trabalhar com recrutamento e seleção normalmente, né, que a gente considera normal, as vagas normais das empresas, então, com tecnologia de inteligência artificial, né, para encontrar com rapidez, qualidade, então, vários testes, para ter realmente o que o candidato tenha maior aderência à vaga e à cultura da empresa, também isso é super importante, né, cada vez mais importante. E um grande diferencial, assim, na nossa parte de recrutamento e seleção foi que eu fiz um desenho de um banco de talentos, mas muito voltado para diferentes formatos de contratação, tá? Então, desde o terceirizado, temporário, mas também trabalho remoto, meio período, trabalhar por projeto ou por hora, tá? Então, essa é a ideia. E aí até alguém pode olhar e falar, pô, mas trabalho remoto, tá todo mundo fazendo isso agora, né? Então, que grande novidade. Vamos lembrar que eu desenhei isso em 2019, né? Então, não tinha lá a grande... Não sabia que viria a pandemia, né? Que isso, na verdade, eu estava acompanhando as tendências, então... Isso, TI na visionária. Não, muito de olho no mercado americano, né? Sim. Que meio que fica como referência, e isso já é meio que consolidado, mais ou menos consolidado lá. Eu vou mostrar uns dados para vocês, mas eu via isso já como tendência, que isso aconteceria aqui, né? Via que tinha uns entraves, tanto questões burocráticas como até culturais, né? Muita coisa até que a gente percebe, mas eu via muita abertura da parte dos próprios profissionais, né? Via muita gente procurando isso, tanto do perfil quando a gente fala geração Y e as gerações mais novas, né? Elas priorizam, elas têm uma relação com o trabalho muito diferente, né, das outras gerações. Então, primeiro que não é uma relação que eu quero passar o resto da minha vida numa empresa só.
né? Então, é muito uma cabeça diferente. E eles não têm um apego tanto ao monetário, é diferente, né? E é uma relação mais forte com qualidade de vida, com propósitos, valores da empresa. Então, é uma conexão diferente e por essa própria questão da qualidade de vida, o remoto atende muito, né? Porque você, na verdade, você pode ter uma vida de nômade digital, aproveitar a vida. O pessoal vê eles veem o trabalho como um meio, né? E não como as gerações antigas veem como um fim, né? Eu Exatamente. estou ali, eu estou trabalhando e dedicando essa empresa nesse momento. Se daqui 6 meses eu quiser mudar para um outro lugar e continuar prestando serviço para essa empresa, ou em outro lugar ou de outra empresa, o que importa é essa qualidade que você está falando, né? A qualidade de vida, né? A reforma trabalhista de 2018, ela trouxe isso com um pouco mais de visibilidade, né? Porque o trabalho remoto é chamado no CLT de teletrabalho. Sim. E acabou que a pandemia trouxe uma visibilidade amplificada disso tudo, né? Então, hoje é uma nova realidade, né, de contratação. Sim, exatamente. E você vê, 2018, né, ainda existia essa resistência, então é muito cultural também, né, e um outro público que eu vejo isso muito forte é o público de mães, de mulheres que estão no mercado de trabalho e que aí, de repente, viram mães e meio que passam por aquele momento repensando a vida, né, então, tipo, qual que é o maior valor, qual que é a maior prioridade agora, né? Algumas continuam realmente da mesma maneira na carreira, mas outras, suas prioridades mudam um pouco. Eu quero que minha vida, meu estilo de vida seja diferente. Então, já tem empresas, né, que eu tenho notícia, assim, que já estão fazendo piloto de trabalho de meio período para mães que têm buscado isso, né? Então, é totalmente possível, né? Existe realmente essa necessidade de mudança de mentalidade, cultura e tal, mas é possível. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês alguns números, né, do mercado americano, que só da parte do trabalho remoto, para ser um pouquinho mais rápida. Então, assim, são muitos impactos, né? Então, a começar do ambiental, né? Quando a gente fala, né, da redução do deslocamento diário, só isso já traz uma redução nacional anual, né, de 54 milhões de toneladas na emissão de gases poluentes e 640 milhões de barris de petróleo, né, na redução de consumo, né, de combustíveis fósseis não renováveis. Já no impacto financeiro, a gente está falando aí de uma estimativa de 689 bilhões de dólares de economia para o país inteiro, se os trabalhadores que hoje fazem trabalhos compatíveis com o trabalho remoto, né, que são 56%, e interessados em trabalhar de casa pelo menos meio período, 85%, trabalhassem remotamente metade do tempo. E uma estimativa de economia de 11 milhões de dólares relacionadas a imóveis, eletricidade, absenteísmo, turnover e produtividade por empregado remoto por ano. Então, são números bem destacados, né? E aí, continuando, a redução do turnover ele é 25% menor entre organizações que adotam o trabalho remoto, né? E o engajamento dos colaboradores remotos, a conexão com a empresa é totalmente diferente, né? Então, quando você pergunta se amo o meu trabalho, mais de 75%, em contraste com o pessoal do escritório que não chega nem a 25%, e a conexão com a empresa, né? Amo trabalhar nessa organização. Um número muito parecido, 75% E agora a gente entra na parte aí de benefícios e remuneração estratégica. A gente tem uma parceria com a BWG, então trouxe aí o Guto para falar com a gente. E vai entrar nesses detalhes também, nesses outros formatos de contratação, né, Guto? Primeiro, queria agradecer o convite do Pedro e da Teina, principalmente, que me trouxe para essa entrevista, a gente bater esse papo bacana. Eu sou da BWG e a gente é um hub de soluções voltadas para a área de recursos humanos, mas principalmente para as 3 principais dores do recursos humanos, que é comunicação interna, que aí a gente tem plataformas de rede social corporativa, avaliação de desempenho, feedback real-time, gestão de engajamento, toda essa parte de comunicação interna.
temos plataforma também de endomarketing e tudo mais. Tudo que envolve comunicação hoje, chamada 4.0, revolução da intranet. A parte principal que a gente fala de folha de pagamento, que tem a parte da remuneração, né? O principal volume de trabalho, né? Durante o mês inteiro do RH, principalmente focado no DP, e também a parte de benefícios e seguros, né? Tudo que envolve seguros corporativos, pessoais, administrados pelo RH. Então, nosso grupo ele tem 30 anos de história, mas ele foi provocado no meio do caminho para poder, por uma questão de uma venda de uma das empresas do grupo, todas eram de tecnologia, e que provocou esse mergulho dentro do universo de RH. Né? Então, o grupo ele era 8 empresas de tecnologia, cada uma numa vertente diferente, e aí, por essa provocação, acabou se transformando no que é hoje, focado nessas 3 principais dores, que estão aqui hoje representadas por as 3 verticais de trabalho da BWG. Futuro do trabalho fala de comunicação interna, folha de pagamento fala de processamento de folha, tudo que envolve remunerações, que é onde mora aqui um modelo que eu vou apresentar para vocês. E a Insurance Broker é justamente essa parte de benefícios. O que eu queria trazer para vocês esse sentido, esse propósito que a BWG tem de ajudar as empresas a construir uma cultura de alta performance através da transformação de sua gente. Então, não adianta nada, né? O propósito da empresa hoje tem que fazer sentido profissional. A pessoa ela está em primeiro lugar. Então, dentro do que a gente vai abordar, eu trouxe aqui uma abordagem focada nos modelos de contratação que a gente tem hoje no Brasil, que são CLT. Dentro da terceirização, a gente tem via CLT, via cooperado e via PJ. Essa contratação aqui focada no PJ, ela tem um problema grave que o mercado foi se ajustando e se adaptando a essa modalidade PJ, onde muita gente migrou. Só que naturalmente foi formado o que é chamado de PJ. PJ diferente de PJ. O PJ ele é uma empresa que tem um corpo de profissionais que são alocados a partir de uma demanda de um tomador. O PJ ele é o próprio profissional que abriu uma empresa para atender essa demanda. O governo ele não está nada satisfeito com essa condição desde 2016. Então ele começou a se mexer e a partir da reforma trabalhista de 2018 ele trouxe um pacote. Então ele quer eliminar essa condição. Então o PJ ele continua sendo legal, porém é a menor faixa do mercado, que a grande maioria dos PJs hoje, que muita empresa não sabe que ela está correndo um risco muito grande, não só trabalhista, mas agora também fiscal, é que o PJ ele é considerado pejotização, que é diferente da terceirização. O que o governo trouxe de combate a essas contratações que eles chamam de disfarçadas de PJ? Primeiro, ele criou o chamado Fator R, né, a Resolução 135. Ele nada mais é do que um ajuste dos anexos. Quando você cria uma empresa, você tem lá no seu CNAE determinando a sua atividade, e a sua atividade vai estar classificada no anexo. O anexo 3 ele foi reduzido, o 6 foi extinto, passando, migrando todo para o anexo 5, e que está, então, estabelecida uma nova alíquota de pagamento de imposto. Ou seja, o governo ele quis desestimular o PJ, migrar para o PJ, para ser um PJ, tornando ele caro. Mas, com isso, ele precisava blindar o PJ, né, que é terceirizado. Então, ele criou uma regra que, se ele tiver pelo menos 28% do seu faturamento em folha de pagamento, ou seja, em entregar, ele volta a pagar 6%. Porque agora ele passaria a pagar, a primeira faixa, que seria 6%, agora passa a pagar 15,5%. Então, tornou o PJ caro. E, inteligentemente, o governo trouxe, né, quando, em 2018, a criação do I-Social, que é o detalhamento da folha de pagamento, a criação da FD Contribuições, com o detalhamento do faturamento bruto, e o FD Reinf, que é o detalhamento dos prestadores de serviço. É aqui que mora o perigo do PJ. Porque um PJ ele é uma reclamação iminente trabalhista, que depende muito da relação entre os dois. Agora, aqui depende da fiscalização, que hoje está muito mais fina. Recentemente, todas as secretarias da Fazenda, então o governo estadual está conectado, a Receita Estadual está conectada à Receita Federal,
para fazer esse monitoramento mais fino de cruzamento desse tipo de informação. Quando você tem um PJ, a informação que você emite para o governo é justamente a data da nota fiscal, o número da nota fiscal e o valor da nota fiscal. Isso é sequencial quando é para uma empresa só. Então, o governo ele identifica que, ao invés dele estar aqui, ele tinha que estar na folha de pagamento. E aí ele multa a empresa e também multa o PJ. Então, essa relação tornou-se muito arriscada e muito cara, agora para ambos os lados. Né? Então, teve muita gente sendo multada, né, o ano passado. A Globo, o ano passado, ela foi identificada 408 PJs, só a Globo, 270 milhões de reais. Fora que cada um desses 408 PJs recebeu a sua notificação e pode chegar até o valor de 5 vezes o valor da remuneração dele. Então, ficou muito caro. Só que não é um assunto recente. Desde 2016, o governo já está se mexendo. E, para isso, ele está sendo extremamente eficiente. Claro que a Globo só virou notícia porque é a Globo, mas tem muitas empresas do Brasil inteiro sendo notificadas. E aí, sendo notificado, já está oficial, né? Não tem como fugir. Né? Então, são valores que podem representar uma mordida muito grande no caixa da empresa e pode representar, talvez, até a queda. Né? Então, é muito sério. Então, eu vou trazer aqui 2 formas da gente conseguir fazer reduções dos custos de contratação. A gente tem, há 18 anos, uma estratégia de remuneração que trata o equilíbrio financeiro utilizando todas as prateleiras do e-social. A gente trabalha o e-social muito antes do e-social existir. A gente brinca que até que a gente considera o e-social como um selo de qualidade do nosso modelo, que a gente já olha para tudo, né, bem antes. Então, esse modelo, a gente trata do mix ideal de uma remuneração. Primeiro, a gente tem que quebrar esse paradigma de que salário não é igual a remuneração. Remuneração é uma remuneração total, onde no e-social você tem várias possibilidades de receber esses valores, tanto brutos quanto líquidos, de forma líquida mesmo. Não são benefícios agregados. É a sua remuneração distribuída de uma forma mais equilibrada, utilizando tudo que o governo já te dá de recurso para você adequar a sua remuneração, que, consequentemente, vai resultar num líquido menor e vai gerar um custo menor de operação para a empresa contratante. Então, dentro dessa remuneração ideal, a gente separa aquilo que é monetário e aquilo que é não monetário. Não monetário é a parte de desenvolvimento profissional, que a gente vai reservar isso. A gente vai focar na parte amarela, que é a parte do dinheiro, né, o monetário, que é a estrutura do e-social. Então, a estrutura do e-social, ele traz salários, refeição e alimentação, transporte, cesta de benefícios, ajuda de custo, prêmio, PLR, direito autoral e propriedade intelectual. Essas 2 últimas, algumas cadeiras, né, de algumas funções, têm hoje a possibilidade, que foi mais ampliada, por exemplo, em tecnologia, o software foi igualado a uma obra. Então, tem direito autoral ou propriedade intelectual, né, sobre o desenvolvimento daquele profissional para o exercício daquela função. Então, falando rapidamente sobre essas prateleiras aqui, desmistificar um pouco. Salário. Salário é a concentração total de todos os tributos que o governo cobra dentro de uma remuneração. Então, o nosso modelo só é aplicado numa nova contratação ou numa possível e eventual promoção desse profissional ou na correção daquilo que muita prática no mercado, que é pagamento de parte formal e parte informal. Essa parte informal ela pode se tornar formal sem gerar custos adicionais para a empresa. Então, uma vez pré-estabelecida qual é a remuneração total daquele profissional, se estabelece também de acordo com os acordos trabalhistas que a gente também sela com os sindicatos, que hoje está muito mais tranquilo, mais favorável. A gente pode se deslocar até 25% da sua remuneração total. Então, de 25% pode ser 30%, 40%. A gente pode trabalhar aqui num cenário de 40%. Então, R$10.000 seria uma remuneração, foi estabelecido ali que R$4.000 é salário. E aí a gente estuda individualmente e mensalmente quais são as distribuições daqueles profissionais de acordo com o que cada prateleira ela oferece de possibilidade de benefício. Refeição e alimentação, por exemplo, por regra geral, sem acordos e sem nada por trás, a gente não pode ser pago em dinheiro ainda. Então, por exemplo, a BWG ela tem acordo com a Ticket e ela zera a taxa de carregamento. Então, a gente faz toda uma operação, tem que ser paga no cartão. Só que refeição e alimentação é completamente diferente. Refeição ela é fixa igual o salário, porque é determinado pelo PAT. Né? Então, aquele valor da diária vezes os dias úteis torna-se o valor igual para todo mundo da empresa. Auxílio-refeição ele depende da estrutura familiar do profissional, porque a alimentação é alimentação fora do horário comercial.
sendo que a refeição é dentro do horário comercial. Então, a alimentação era variável. O transporte não é mais chamado de vale-transporte. O transporte, como prevalece o negociado, que trouxe um poder maior para o contrato de trabalho, é um dos elementos que detalha individualmente aquele profissional no contrato de trabalho. Subsidia informação para não ter necessidade de comprovações diárias de qual foi o transporte que aquele profissional utilizou. É uma prateleira que pode ser paga já em dinheiro e, com isso, ele pode utilizar não só o ônibus e metrô, pode também ser o carro próprio, táxi, Uber, né? Qualquer tipo de transporte disponível. Já o cesta de benefícios são várias subprateleiras onde você precisa de comprovações. Que são elas: auxílio educação, seguro-saúde, seguro de vida, previdência privada e equipamentos. Equipamentos são carro, celular e computador, desde que comprovado para a execução da sua função. Um exemplo que a gente pode dar aqui seria o auxílio educação. O auxílio educação é uma subprateleira do e-social, onde você pode comprovar que você investe na rede privada de educação. Com isso, aquele valor, ao invés de ir passar por salário e pagar impostos que subsidiariam a rede pública que você não utiliza, você comprova na sua contratação que você tem um filho na rede pública. E o valor, então, ele é pago via cesta de benefícios, auxílio educação. Você paga o colégio te emite um recibo, você devolve o recibo para o RH e o RH sobe para o social comprovando para o governo. Seja um colégio, seja qualquer seguro-saúde, uma Unimed, por exemplo, uma previdência privada, um seguro de vida, a prestação de um carro, tudo isso precisa das comprovações, porque na proporção que existe aquela despesa, você apresenta as comprovações. Não existindo, é distribuído em outras prateleiras, uma vez indo para salário, não pode sair mais, né? Então, a gente tem aqui a ajuda de custo. Todas essas prateleiras, fora salário que eu falei, ela não tem natureza salarial, ela tem natureza indenizatória. Por isso, ela é isenta de encargos. A ajuda de custo é a última dessa classificação. A ajuda de custo, ela representa muito o que o nosso compliance atua de uma forma muito mais rigorosa e conservadora do que a própria lei. Porque aqui a gente não tem um objetivo somente de redução de custo, é também de reduzir ainda mais os riscos. A regra geral de ajuda de custo é que não pode exceder até 50% da remuneração total do profissional. O nosso compliance não deixa ultrapassar 20%, porque ela tem, por esse histórico todo de 18 anos, o nível de comportamento também em decisões individuais de juízes que entre 20% e 50%, mesmo estando dentro da lei, eles determinaram algum tipo de irregularidade. Então, o nosso modelo não deixa ultrapassar 20% para estar 100% dentro das condições, né, previstas em lei. Prêmio, PLR, propriedade intelectual, direito autoral, depende muito das suas características, de toda a sua estrutura de empresa, se você vai oferecer PLR, se vai ser em até 2 eventos ou um evento, prêmio tem que ser no mínimo 3 eventos por ano, e direito autoral e propriedade intelectual identificado qual profissional que é. Elas não têm nenhum tipo de tributo, não tem recolhimento de INSS, mas tem pagamento do imposto de renda. Então, a gente privilegia sempre as primeiras prateleiras para deixar o menor valor possível. Para ficar um pouco mais simples, isso tudo que eu falei, eu tenho aqui visualmente cada uma dessas prateleiras, aquilo que eu abordei. Então, o salário, a gente tem que ter sempre o cuidado com o piso e com a distribuição desse percentual de acordo com um acordo trabalhista. Né? A alimentação e refeição, natureza indenizatória, com essa classificação do que é determinado pelo PAT e o que é de natureza determinada pelo trabalhador. O transporte é considerado transporte somente aquele que é deslocamento de residência, trabalho e residência. Se um profissional, por exemplo, sai do escritório e vai atender um cliente, aquilo é ajuda de custo ou reembolso. Né? Então, é mapeado quais são as possibilidades de vias que ele pode fazer o deslocamento da sua residência para o trabalho e voltar. Esses benefícios, todas aquelas subprateleiras que eu citei, que são necessárias as comprovações. O ajuda de custo, com relação ao limite de 50%, que a gente utiliza até 20%. O prêmio, o PLR e propriedade intelectual e direito autoral. Nessa simulação, eu tenho aqui o foco no líquido do profissional, independente de quanto ele vai custar. Então, eu vou tirar um profissional da relação PJ e vou passar ele ou para a CLT, que a gente chama de full, que seria o cheio todo, né, o tradicional, ou na minha estratégia de remuneração. Então, nesse PJ aqui,
considerando que ele tem ali uma nota fiscal de R$10.000, ele vai gerar um custo para a empresa de R$10.000. Ele pagando seus impostos, aqui considerando ele no fator R, por conta do valor, e um valor médio de contador de R$350, ele chegou no líquido de 8,100. Independente dessa construção aqui, o líquido que desce aqui, a gente miraria ele nas outras condições. Para eu estar no CLT, hoje, tradicional, concentrando tudo em salário e receber 8.100 de líquido, eu parto de um bruto de 10.300, onde seria a soma de salário de 9.800 mais 500 de refeição que foi determinado pelo PAT. Eu pago os meus impostos, tenho um líquido de 8.100. Só que agora eu estou numa condição onde eu tenho também benefícios que ficam retidos. Mas o meu líquido é 8.100. Só que antes eu custava 10, agora eu custo 17.800. Por isso é o grande problema do CLT, né? Por isso essa migração tão grande, esse costume lá atrás, né, de se fazer algum desvio, alguma relação torta para poder sobreviver, muitas vezes até para sobreviver, né? E agora a gente está numa era muito boa de compliance, onde fazer certo é muito mais bacana, né? Não é mais vergonha. Então, a nossa estratégia, ela parte de um bruto de 8.500, onde eu estou dizendo aqui, nesse momento aqui, que pegar o valor mínimo, né, que eu posso deslocar, que seria 25% do meu bruto total. Então, 25% de 8.500, 2.150. Refeição, onde não se mexe, é fixo. Então, esses dois aqui passam a ser fixos na remuneração do profissional. E todas abaixo passam a ser variável. Então, aqui eu tenho refeição esse mês, esse profissional recebeu 700. Transporte, 600. Cesta de benefícios, aqui foi 1.200, que pode ser a comprovação de auxílio à educação, né, um colégio, um plano de saúde, um seguro de vida, o que for. Nesse mês ele ganhou 1.500 de ajuda de custo, propriedade intelectual ele ganhou 1.850, não teve prêmio, não teve PLR, o líquido dele de 8.100. Se eu contar com o retido, eu já ganho mais do que eu ganhava como PJ. Só que aqui eu estou custando 10.100, não 17.800. Se eu inverter a situação, agora é o lado da empresa. Eu não posso e não quero custar absolutamente nenhum centavo a mais. Então, aqui o foco é os R$10.000 que a empresa vai custar. Aqui não muda nada. Só que se eu passar para custar R$10.000 aqui no CLT, ele vai ter um líquido de 4.800 e não mais de 8.100. E se eu somar com o retido, ele não ganha nem o que ele ganhava como PJ. Aqui no meu ele ganha 8.000 de líquido e se eu somar, ele continua ganhando mais como PJ, custando os mesmos R$10.000. Então, dá para se fazer uma distribuição, né, de forma legal, aproveitando tudo o que o governo já oferece de benefícios, na medida certa e proporção do que aquele profissional é. Você pode pegar pares, todos eles ganhando R$10.000. A distribuição deles vai ser completamente diferente. A única coisa que vai ser igual é salário e refeição. O restante é na característica e consumo individual daquele profissional. Então, o nosso modelo tem a relação formal CLT. A consultoria é um modelo de estratégia de remuneração. Não é uma receita de bolo, né, que você fica ali de forma fixa, que isso o próprio profissional demanda variáveis no mês. A sustentação é a legislação vigente. Então, tendo várias reformas, é CLT do mesmo jeito. Só vai aumentar ou diminuir benefícios oferecidos pelo governo. O bacana é que agora a gente tem o sindicato como aliado, que agora ele oferece mais flexibilidade para as convenções coletivas e uma carta na manga muito boa para o empresário, que é a quitação anual, que em 5 anos a gente zera o passivo trabalhista. Então, essa é uma forma onde a empresa precisa criar o valuation, precisa ter um CLT, se ele é um prestador de serviço também, que aloca profissionais, e onde esse tomador de serviço, ele obriga a ter essa relação CLT. A gente tem uma segunda forma de terceirização, que seria a cooperativa. Existem várias cooperativas no mercado. A gente participa de uma específica, que ela tem 19 anos de história. E é muito bacana, porque ela não tem absolutamente nenhuma reclamação trabalhista. Tem 19 anos de história. A cooperativa, ela, como qualquer outro modelo, existem pessoas e empresas, né, empresários, que acabam tratando a coisa formal e muitas vezes de forma a desviar, né, como acontece em CLTs e acontece em PJs. Então, com isso, as leis de cooperativismo, elas foram criadas em 71. Então, com esse comportamento do brasileiro, acabou que em 2012 tinha muita gente que tinha sido lesado por algumas cooperativas. Acabou manchando um pouco esse universo.
Em 2012, houve uma reforma muito radical, onde hoje é muito mais difícil abrir uma cooperativa. Existe uma segurança, uma blindagem muito grande. E agora também, com a terceirização de atividade sendo ampliada em outubro de 2018, a visibilidade das cooperativas foram enormes, porque muita gente que na condição PJ, né, na condição PJ, se viu ali obrigada a voltar para a CLT, o recurso da cooperativa acabou sendo a solução, porque o custo é o mesmo, só que a legalidade é muito maior. E benefícios para esses profissionais. Então, em 2012, houve o quê? A criação do que no CLT é chamado férias, no cooperativismo é chamado de descanso anual remunerado, com regras estabelecidas, muito mais leves. Então, a operação cooperativa é muito mais simples. A terceirização de atividade fim ela foi muito mal comunicada pelo governo. Então, muita gente acabou se equivocando nessa relação, achando que poderia, por exemplo, demitir o CLT e pedir para o profissional abrir uma MEI. E aí ele estava fazendo o quê? Ele não estava terceirizando, ele estava exotizando. Então, ele teve que se valer de muitos portais jurídicos, né? O Conjur é um dos principais, que trouxe mais visibilidade. Aí foi até uma propaganda gratuita para as cooperativas, trazendo mais formalidade, legalidade, né? Citando as leis de aprovação de terceirização de atividade fim. Como é que funciona essa mecânica de cooperativa que muita gente não conhece? O tomador do serviço ele tem um contrato com a cooperativa e não com o profissional, como acontece com o PJ. Então, está aí a primeira blindagem, a primeira situação que torna a situação mais formal e com zero de risco com relação à justiça trabalhista. O cooperado ele não é um funcionário nem do tomador e nem da cooperativa. O cooperado ele é parte dono, ele adquire cotas da cooperativa e ele é alocado pela cooperativa nesse tomador. E para ele ser alocado, o que diferencia muito do PJ também, é que ele assina para ter acesso a cartão de visita, crachá, uniforme, tudo que e-mail, tudo que hoje, para o PJ, caracteriza um vínculo direto, na cooperativa ele tem que assinar vários documentos para a sessão de uso, que é a cooperativa que cobra dele, né, para poder prestar serviço nesse tomador. Então, torna essa operação, além de leve, ela muito mais segura. E como a cooperativa ela tem o objetivo de trazer benefícios para os profissionais, acaba que as remunerações líquidas dos profissionais como cooperado, a tributação é muito menor, né? Ela é mais leve do que na PJ e do que no CLT. Todo mundo acaba tendo um benefício direto em suas remunerações e benefícios adicionais da cooperativa. Então, para o tomador, o impacto é muito grande. Então, oportunidades aqui de redução de custos de folha de pagamento. Se eu for comparar com o CLT, eu chego a ter até uma redução de até 70%, porque na estratégia de remuneração a gente chega até 40%. Aqui, o tomador de serviço ele fica livre de tudo aquilo que transformou lá no CLT de 10 para 17.800, ele fica livre de tudo isso que encarece, né, o CLT. O embasamento é legal desde a adesão do profissional até a sua gestão. O que significa isso? Tudo é contrato, tudo é formal, não existe nada informal, nada não legal dentro de uma cooperativa. Você fica livre, então, de pejotização e de reíndio. As remunerações são oferidas por hora trabalhada, então fica muito fácil a relação. Hoje, em tecnologia, já é muito fácil, porque isso aí já é custo de projeto. E todos os benefícios de administração de pessoal fica toda a carga da cooperativa, ou seja, o tomador tem custo zero com a cooperativa. A cooperativa ela sobrevive com o quê? Com a taxa de administração que o cooperado dela paga para ela quando ele está ativo em algum tomador. Então, se um profissional custava PJ R$10.000, na cooperativa ele continua custando R$10.000. O tomador não paga nada a mais para a cooperativa. O benefício é quando ele tem também um CLT 17.800, agora vai reduzir para R$10.000. Para o cooperado, a situação dele é clara e definida como pessoa física. Eu não sou um PJ que contrato a cooperativa. Eu sou uma pessoa física que adquire cotas, passou a ser parte dono dela e estou regularizado quanto ao aspecto legal e fiscal. Eu vou ter acesso a uma vasta carteira de planos de benefícios. Quais são eles? Saúde, previdência privada, seguro de vida, são apólices que são contratadas desde 2003. Então, são custos muito mais baratos de valores que ele naturalmente já contrai. Então, se ele for comparar com recursos hoje, né, que ele fosse contratar hoje, a distância é muito grande, né, os benefícios são enormes. A tributação que eu falei, diferenciada, por isso gera um líquido menor, e aqui está um ponto principal do modelo. Se eu fosse comparar a minha estrutura de cooperativa com o INSS, por que o INSS hoje está praticamente quebrado? Porque a gente tem
muito mais inativos do que ativos. Então, aqui, o que eu faço? Se eu tenho um profissional que foi desalocado, a gente vai promover a recolocação dele. Porque ele não vai deixar de ser cooperado porque ele saiu de um tomador. Ele vai se tornar um cooperado inativo em suas remunerações. E quando ele está inativo, ele custa caro para a empresa, porque ele não está recolhendo nada. Então, a gente contribui para a recolocação dele. Nossa carteira de profissionais nunca ultrapassou 3%. Então, torna-se um modelo barato, tanto para os cooperados quanto para os tomadores. Então, ele adquire cotas, que é cobrado na primeira remuneração, e nada mais, aí é um valor simbólico para ele se tornar cooperado. A taxa administrativa é para pagamento das despesas administrativas, e o INSS, a cooperativa, ela é uma fonte pagadora. Então, o CODAC tem regras individuais para a cooperativa, que são 20% de uma remuneração chamada remuneração por produção. O que é isso? O que é remuneração por produção? É parte da remuneração total do profissional. Então, isso aqui foi estabelecido pelo governo, tá? Faixas de remuneração total, onde tem valores equivalentes aqui a cada faixa. O que representa esse valor? É o valor tributável, que tem o quê? A incidência de imposto de renda e de INSS. O INSS é 20% desse valor. E o imposto de renda, até aqui, ele é isento. Então, aqui, somente a partir de uma remuneração de acima de R$ 25,01, que passa a pagar imposto de renda. O restante, que é chamado de sobras, se fosse equivalente a um sócio, aqui seria o prolabore e aqui seria o dividendos. Então, sobras é o dividendos, elas não têm tributos. Então, como é que funciona também a parte de pagamento? Uma cooperativa ela emite a fatura da folha de pagamento para o tomador de serviço. Então, o tomador de serviço ele vai, na verdade, pagar ao banco. E nessa fatura é identificado o XML da cooperativa, que vai para a cooperativa somente a taxa administrativa e o INSS do profissional pago. E para a conta individual de cada profissional é identificado o XML do cooperado. Então, é 100% né, de segurança, de blindagem para o profissional. O profissional não recebeu porque a fatura não foi paga pelo tomador. Quem cobra a fatura não é o cooperado, é toda a estrutura que é dele, né, então tem um poder muito maior né, de negociação. Aqui, passando rapidamente, benefícios que eles têm acesso para cooperados, cônjuges, filhos, pais, é muita coisa, muito bacana. Princípios cooperativistas. Aqui tem uma estrutura muito interessante e é muito séria. Primeiro, é livre adesão. Ninguém entra sem saber, ninguém entra obrigado. Não existe utilização de cartão de ponto para nenhum tipo de terceirizado. Cartão de ponto é uma exclusividade da condição CLT. Não existe subordinação direta de um cooperado com o tomador. A subordinação direta dele é com a cooperativa. Então, isso traz uma segurança na esfera trabalhista. Todos os pagamentos são formais. Por isso, todos os pagamentos são através de uma cooperativa. Então, isso não traz nenhum tipo de vínculo. Todos os benefícios são oferecidos também pela cooperativa. Primeiro, porque ele custa mais barato pela cooperativa. E segundo, porque gera vínculo se fizer direto. Então, aqui são modelos de documentos que são assinados pelo profissional para ter acesso né, à utilização para o exercício da sua função. E aí a gente chega num comparativo rápido de duas situações. Eu tenho aqui um PJ que tem R$ 25.000 de remuneração e que se hoje ele estiver pagando no Simples, que seria 6%, INSS sobre um salário mínimo e um contador, ele teria um líquido de 18.150. Na cooperativa, ele teria 26% a mais, ou seja, R$ 4.700 a mais nos líquidos, sem aumentar um centavo para o tomador. Se eu tivesse como fator R, né, pagando o mesmo INSS e o contador, eu saio de 15 para 22.800, 45% a mais. Se eu sou um CLT, eu tenho uma remuneração total de R$ 5.000, que seria o quê? O salário bruto mais uma refeição e transporte. Eu tenho impostos, então eu tenho um líquido de 4.084. Eu gero um custo para a empresa de 8.183. Só que aqui, como eu estou trazendo aqui de forma líquida, eu não posso desprezar o que é retido mensal de direito daquele profissional no CLT. Então, eu tenho o mensal do meu fundo de garantia, 13º e um terço adicional de férias. Então, eu tenho então que objetivar um líquido de 5.040, que seria a soma do líquido mais os retidos. Eu tenho aqui hoje um custo de 8.183. Na cooperativa, ele vai ser reduzido para 6.500. Ao invés de 5.040, eu recebo R$ 726 a mais. Ou seja, o meu líquido
no CLT, mais todos os benefícios, mais R$ 726. Se eu tenho aqui R$ 25 mil, eu teria um líquido de 18 e custando 41, eu reduzo ele para 32, e ao invés de 23, que seria a soma de tudo, eu ganho R$ 6 mil a mais. Então, eu reduzo drasticamente o custo da empresa, eu promovo um líquido muito maior para o profissional. Qual é o reflexo disso? Retenção de talentos, atratividade da empresa, menor turnover. Primeiro que eu vou ter um custo de operação muito menor, porque o meu DP agora vai ser esvaziado, eu vou ter agora um profissional que vai se comunicar com a cooperativa e que vai tratar um nível de informação muito menor, um volume de informação muito menor do que o social me obriga no CLT. Né? Então, aqui a gente promove um direto e indireto a redução desses custos. Você promove a redução do valor do custo para a empresa, e num momento como esse, muitos empregos foram perdidos justamente por conta desse alto custo, né? E você também traz a empresa para dentro de uma legalidade, né? O risco que ele estava correndo, olhando só no curto prazo e o valor financeiro, você traz uma maior tranquilidade, com o adicional que você comentou, do colaborador ainda receber mais. Mas ele recebe um líquido maior, tem acesso a benefícios que ele vai gastar menos, né? O nível de atratividade da empresa aumenta assustadoramente e todo mundo fica satisfeito. Né? O recolhimento de impostos, numa primeira instância, ele diminui, mas promove uma circulação maior de dinheiro, aumento de consumo, em que em muitas esferas até o próprio imposto, em segunda instância, chega a ser maior do que na primeira. Então, acaba que o dinheiro, a economia, ela gira muito mais. Então, existem duas formas possíveis, né, sem desespero, não precisa ficar preso no CLT tradicional, não precisa ir para a informalidade, não pode ficar achando que o PJ é uma solução ainda hoje. Setores de tecnologia, setores de engenharia, setores de comunicação, publicidade, propaganda, eles utilizam muito ainda essas possibilidades, né? O freelancer, o PJ ainda é algo que o grande mercado acha que é uma solução e, na verdade, ele se tornou um problema. Eu arrisco dizer que o PJ, na condição PJ, ele está pior do que o informal. Porque o informal você ainda tem que provar. O PJ, ele está tudo ali documentado. Sim. Né? Então, quanto antes, né, os empresários conseguirem enxergar, existem essas formas, tanto de cooperativa, de uma forma muito poderosa, legal, muito sólida, muito séria, e essa estratégia de remuneração a gente vai conseguir salvar muitas empresas no mercado. Então, pessoal, eu quero agradecer aí a participação do Guto, apresentando a parte de remuneração estratégica. E queria dizer para vocês, né, eu vou falar um pouquinho mais das nossas soluções, dizer que a gente está à disposição para conversar, tirar dúvida, né, então, para ajudar vocês, tanto na questão de recrutamento e seleção, e já linkando com essa parte de remuneração estratégica, né, então, sabendo aí que você pode contratar tanto de uma forma mais estratégica, reduzir seus custos, tanto de contratação, né, quanto folha de pagamento, etc., diminuir seus riscos trabalhistas. E seguindo aí com as nossas soluções, né, a gente trabalha também com a parte da marca empregadora, employer branding, desenhamos programas de relacionamento com universidades, conectando a sua marca, a marca da sua empresa. Também estamos aí com um corpo jurídico fazendo compliance de dados, né? Então, o LGPD acabou de entrar em vigor, nós já estamos com esse serviço disponível também, essa consultoria. Temos também consultoria de carreira e fazemos também design instrucional, desenhamos treinamentos, né, para a área de treinamento e desenvolvimento da sua empresa. Esses são alguns aí que eu trouxe, algumas soluções que eu trouxe para falar, mas temos outras, né? Estamos abertos aí para ouvir vocês, né? Enfim, vamos conversar, né? E eu acho que é isso. Vou colocar aqui meus contatos, agradecer ao Harry pela participação, pela oportunidade. Eu achei muito interessante isso que vocês trouxeram, porque à medida que vocês estavam falando, eu fui percebendo assim, o quanto que o mercado está amadurecendo, né? Tanto em termos ali desse negócio de economia sobre demanda, né? O próprio profissional está livre para poder oferecer o seu serviço por algum período, para algum lugar, né? Remotamente,
quanto também a segurança que as empresas têm em buscar alternativas viáveis de custo menor para poder dar segurança à empresa e dar segurança aos próprios colaboradores, né? Eu acho muito legal essas inovações, essas soluções que estão sendo desenhadas para poder oferecer apoio aos dois lados, né? Tanto aos gestores quanto aos colaboradores. Achei muito legal. Gostaria de agradecer a vocês por estar trazendo, né, para o nosso público essas soluções e a importância, né, das pessoas estarem buscando essas novas soluções, né? Não ficar ali parado, tradicional, buscando currículo ali no papel, sofrendo. Não, tem alternativas que vão trazer melhores resultados, né, para as organizações. Então, Teína, muito obrigado. Obrigado mesmo. É bom para a gente matar um pouquinho a saudade, né? A Teína estudou comigo lá na época, lá em Viçosa, e fazia tempo que a gente não conversava, né, Teína? Então, muito obrigado. Sucesso aí nessa caminhada com a Reaction. Realmente o empreendedorismo é um desafio. Pelo que eu estou vendo, você está bem encaminhado, você está bem estruturado. E, Guto, muito obrigado também pela sua participação. Muito legal o conteúdo, a estrutura que vocês oferecem ali na PWG, e sucesso para você aí também. Acho que vai ser bem legal, tem oportunidades gigantescas, né, para todo mundo. Sim, eu que agradeço vocês dois pelo convite. A gente tem uma satisfação muito grande de passar essas informações para frente, porque são informações que podem salvar muitas empresas. A gente faz isso com muita paixão. Então, é muito bacana ver a evolução disso dentro de uma empresa e redescobrir, né, através do RH, a potencialidade, né, de outros tipos de investimentos que iriam para a despesa, que passam a ser revertidos para os profissionais. Muito bacana. Muito obrigado. E aí, curtiu? Eu espero que você tenha gostado. Eu falei que ia ser interessante. Aqui na descrição desse vídeo tem todas as informações para você entrar em contato com a Reaction e também buscar como que essas soluções podem ser aplicadas na sua empresa. Depois você me conta aí se deu tudo certo. Um abraço e até mais.